glória a Deus. O Paulo citou aqui sobre dons, aí me deu vontade de falar, embora não é a pregação de hoje, mas ele citou, que nós temos os dons ministeriais que Paulo nos ensina no livro de Efésios. Nós temos os dons do Espírito que Paulo nos ensina no livro, na sua primeira carta aos Coríntios, e nós temos os dons da igreja que está em Romanos capítulo 12. Então, Romanos, Coríntios e Efésios, mas especificamente os dons do Espírito que está descrito no capítulo 12, são 9 dons. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala, são 9 dons. É interessante que quando nós olhamos para os 9 dons, nós vemos que são, na realidade, 3 grandes grupos de dons. Então cada grupo possui 3 dons, 3 vezes 3, aleluia, você é cheio do Espírito e inteligente, graças a Deus. Nós temos então o primeiro grupo, que é o grupo do dom de línguas, interpretação de línguas e profecia. Diga comigo, línguas, interpretação de línguas e profecia. Pois nós temos um segundo grupo, que corresponde à palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. Fala comigo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Aleluia. Depois nós temos um último grupo de dons, que é o dom da fé, o dom da cura e o dom de operação de milagres. Fala comigo, o dom da fé, o dom da cura e o dom de operação de milagres. Você sabe que a palavra dom nos remete a um presente, ou seja, dons nada mais são do que presentes que Deus nos dá. Dons do Espírito nada mais são do que presentes que o Espírito Santo pode te dar. Deixa eu te contar uma coisa, você recebe presente, você não conquista presente. Está claro isso? Talvez o seu salário você conquista com a força do seu braço e com o suor do seu rosto, mas um presente simplesmente é porque alguém chega e te dá. Ou seja, para você receber um dom do Espírito, você não precisa de conquistá-lo, você apenas precisa de recebê-lo. Então você pode pedir para o Espírito Santo, eu quero um dom. Agora, é claro que é necessário e importante ser mencionado que uma vez que o Senhor te dá, você pode exercitar o fluir desse dom. Aí entra a parte da academia. Deus já te deu um músculo. Tem alguns mais vistosos, outros têm talvez ali mais flácidos, Mas a verdade é que Deus te deu. O problema é o que você anda fazendo com aquilo que Deus te deu, entende? Então, assim como o músculo pode ser exercitado, os dons que são presentes do Espírito, eles também devem ser exercitados. Quem quer exercitar os dons do Espírito nesses dias? Aleluia, glória a Deus. Eu acredito que nós temos essa plataforma, através desses trabalhos, de fato, são instrumentos, ferramentas pelas quais o Senhor vai nos ajudar a nós exercitarmos para que possamos fluir mais. E no fim, como foi dito, somos cristocêntricos. O fim de tudo é a glória de Cristo. Aleluia. Estou muito empolgado. Então eu reafirmo, se você quiser fazer parte do nosso geado sobrenatural, como foi dito pelo Paulo, que envolve também o aspecto da oração intercessória, além do aspecto do fluir dos dons e o fluir na palavra profética. Amém? Hoje eu vou ministrar uma palavra, inclusive, para despertar a igreja sobre esse tema. Eu estou muito feliz e empolgado com isso que nós vamos fazer no final de semana. Como foi dito, sexta-feira à noite, a reunião com aqueles que querem fazer parte do nosso grupo do Sobrenatural, e sábado, a reunião com aqueles que querem fazer parte do nosso grupo de evangelismo. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 3, porque então nós precisamos de receber uma palavra para viver essa estação. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse seus olhos e pedisse ao Senhor que ministrasse verdades espirituais ao seu coração. Amém? Você pode fazer isso? Fala, Senhor, fala comigo. Fala para Ele, eu quero ouvir a Tua voz. Coloca as mãos no seu coração.
Fala assim: papai, diga assim, que o meu coração se torne um terreno fértil, para que essa semente possa germinar. Diga assim: eu declaro que a tua instrução é vida no meu interior. Diga amém. Atos capítulo 3 é um dos capítulos mais poderosos da palavra de Deus, porque ele é muito rico em ensinamentos, através de uma história que está sendo aparentemente narrada. E eu quero fazer um convite para você, se você puder, por gentileza, embora temos o hábito aqui de projetarmos o versículo que estamos lendo, mas se possível eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia. Se você está com a sua Bíblia de papel, eu gostaria que você abrisse o livro de Atos, que é o 5º livro do Novo Testamento. E se você está com a sua Bíblia eletrônica, você também pode ser sábio em colocar o seu celular no modo avião, para que o inimigo não tente você a sair da Bíblia, né? Aleluia. Alguns entenderam. Então, mas se você está com a sua Bíblia eletrônica, faz isso, põe no modo avião, mas abra a Bíblia. E é como se, eu me lembro, quando não existia a Bíblia eletrônica, e talvez se tem um crente raiz aqui, você vai se lembrar, cara, a minha Bíblia vivia toda rabiscada, sublinhada. Quem é da época do rabisco na Bíblia, quem sublinhava, quem a Bíblia virava uma... você tinha 2 Bíblias, né? Aquela que estava escrita e aquela que você escrevia por cima. Quem é dessa época faz barulho aí, pelo amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então quer dizer que tem nego dessa época, aleluia, glória a Deus. Então nós estamos juntos, somos um time, fechamento. Gente, olha só, eu quero te ensinar 10 lições que você pode tirar desta narração. Diga comigo, 10 lições. É interessante porque talvez, quando você ler, quando você tem a oportunidade de ler na palavra de Deus, simplesmente uma história narrada, você tem que tomar cuidado, para você não apenas olhar para a história como sendo uma história que alguém está te contando, e você não perceber que existem princípios espirituais em citações ou em verbos, porque a palavra de Deus, ela é rica e útil para o nosso ensino. E eu quero te fazer 10 considerações. É óbvio que eu não vou aqui hoje trazer uma profundidade teológica em cima de 10 pontos, até porque não é o nosso propósito, nós não teríamos tempo para isso. Então na realidade são 10 princípios, 10 princípios simples, que eu quero que você leve para a sua vida, simplesmente por vermos algo que está aqui descrito. No verso 1, então eu quero que você leia aí na sua Bíblia, e se você está sem Bíblia, você acompanha comigo na projeção, e até recomendo você a não vir para o culto sem Bíblia. Há mais ou menos 1 mês e meio, ou talvez 2, eu preguei uma palavra aqui, que eu confesso que, ao meu ver, é uma das palavras mais profundas no espírito da mensagem que nós já compartilhamos aqui no nosso culto. Eu até esqueci o nome que eu dei para essa palavra, que eu falei sobre termos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Quem estava aqui nesse culto? E nós falamos sobre você ter o espírito da humildade de Cristo. E nisso eu falei sobre o apóstolo João, e depois falei sobre o apóstolo Paulo, e acabou que eu dei uma ênfase maior na vida do apóstolo Paulo, mostrando que o apóstolo Paulo teve nele, no seu interior, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E por ter mencionado e aprofundado em falas do apóstolo Paulo, pode ser que alguém não se atentou em algo que eu disse, e que eu na realidade estava repetindo, porque eu já havia ensinado aqui anteriormente,
com relação a uma postura que João teve. E por que eu estou mencionando isso? Porque o primeiro versículo, ele já tem aqui no sujeito do versículo, um princípio espiritual que eu mencionei aqui nesse púlpito há 2 meses. Vem comigo, nós vamos entrar na história. A palavra do Senhor diz que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. O que eu mencionei aqui há 2 meses atrás? Eu mencionei para você um fato interessante, de que João, nos evangelhos, ele era o discípulo mais íntimo de Jesus. E eu me lembro que eu falei 3 considerações a respeito disso, que o próprio apóstolo João se intitulava como discípulo amado, que o apóstolo João tinha a liberdade de reclinar o seu rosto nos ombros de Jesus, e em terceiro lugar, naquela cena da celebração da última ceia, você lembra disso? Quando Jesus anuncia que haveria um traidor, na hora os discípulos ficaram curiosos em saber quem seria esse traidor. Os discípulos, entre eles, fizeram um pedido para que João perguntasse a Jesus quem seria o traidor. E aí eu lembro que, mencionando isso, eu falei, sabe por que provavelmente os discípulos pediram para que João perguntasse quem seria o traidor? Talvez até mesmo pelos discípulos reconhecer que João tinha uma liberdade, que João tinha uma intimidade com Jesus. Ou seja, tendo em vista essas 3 citações, que João se intitulava amado, que João tinha liberdade de reclinar a sua cabeça nos ombros de Jesus, e que os próprios discípulos pediam para que João fizesse perguntas a Jesus, então nós temos aqui, obviamente, uma informação, que João era o discípulo íntimo, próximo a Jesus. E aí o que isso tem a ver com o nosso texto? Que eu ensinei para você, é que João, ele teve um espírito de humildade, quando nós entramos no livro de Atos. Ou seja, a informação que eu te dei te faz enxergar o que está acontecendo aqui no texto. Você sabe, Atos é o 5º livro do Novo Testamento. Os 4 primeiros, como você aprendeu nessa última série que nós ensinamos, que são os evangelhos, nada mais são do que os livros que retratam a história de Jesus na terra, a biografia de Jesus. Mas deixa eu te contar uma coisa, assim como o último capítulo de todos os evangelhos mencionam a ascensão de Cristo, o primeiro capítulo do livro de Atos, Atos 1, também menciona a ascensão de Cristo. Agora, o fato é, Jesus subiu, mas os discípulos ficaram, e nesse contexto, agora os discípulos vão viver aquilo que Jesus tinha ensinado a eles, e que está descrito para nós em João, porque foi o próprio João quem escreveu, no capítulo 14, no verso 12, e que é um versículo que todo mundo aqui conhece, que Jesus vira para os discípulos e fala, posso te contar uma coisa? Vocês farão obras maiores do que aquelas que vocês estão me vendo fazer. Agora eu fico imaginando a loucura de ouvir Jesus falando isso, tendo em vista que os homens que ouviram Jesus falando isso, foram aqueles que viram Jesus alimentando uma multidão de milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixes. Foram aqueles que viram mortos ressuscitarem, foram aqueles que viram cegos enxergarem, foram aqueles que viram surdos ouvirem, foram aqueles que viram coxos e paralíticos andarem. Aí, eles que viram, receberam notícia, pois é, agora é com você, ou quando chegar a hora que eu subir, vai ser contigo, e vocês vão fazer coisas maiores. Olha a loucura disso. Então no livro de Atos, você tem aqui a igreja sendo estabelecida, com a missão e o propósito de fazer coisas maiores. Agora, o fato é, que a primeira lição que eu quero te ensinar, é que nós só iremos viver como igreja, a promessa de Deus, de que nós seremos usados, se nós entendermos a primeira informação que esse capítulo nos ensina. Que Pedro e João têm que andar junto. Diga comigo, Pedro e João têm que andar junto. Olha que louco, o capítulo, e por que eu estou mencionando isso? Porque às vezes, como eu disse, você pega para ler
um capítulo da Bíblia e você está com tanta ânsia de saber da história, que às vezes pode ser que você passe desapercebido com pequenos detalhes. A Bíblia faz questão de mencionar, Pedro e João subiam. Em outras palavras, Pedro e João andavam juntos. E aí, linkando tudo que eu estava te contando de informação, para você entender o motivo que eu estava te contando, é que, e que eu te contei já há 2 meses atrás, é que João tem um teste, meu amigo, porque ele que era o cara mais íntimo de Jesus, depois que Jesus sobe, ele vê, por exemplo, Pedro quase que desviando. Pedro voltou a pescar, Pedro nega Jesus, volta a pescar, mas como Jesus ainda estava na terra, Jesus vai na praia onde ele estava, Jesus chama ele de volta, Jesus restaura o coração dele, Jesus restaura a paixão dele, e aí Jesus sobe e deixa a liderança da igreja com Pedro. Aí eu sou João e eu falo, cara, eu era o mais íntimo de Jesus, eu era o que talvez não desviou, e agora Pedro é o meu pastor. É aquela notícia, será que você teria um coração ensinável para ser discípulo de alguém que hoje, naturalmente falando, está no mesmo nível que você? Às vezes é muito fácil nós andarmos com pessoas que nós reconhecemos que estão acima de nós, mas o maior desafio da vida cristã é quando Deus te coloca para andar com alguém que na sua visão é alguém que está do seu lado. Sabe por quê? Isso fere muito seu ego, porque você acha que você não tem o que aprender, porque você acha que você não tem o motivo pelo qual você deve se submeter, e é por isso que eu estou citando isso. Eu já tinha falado sobre isso há 2 meses atrás, mas quando você abre no livro de Atos, você percebe que João, ele teve uma postura, da mesma maneira que eu fui o discípulo mais próximo de Jesus, pois eu também agora vou ser o discípulo mais próximo de Pedro. Olha o coração. E aí eu quero te ensinar uma coisa, nós só iremos desfrutar de um ambiente sobrenatural, se nós estarmos inseridos em um ambiente onde não existe vaidade. Você sabe o que atrapalha o mover de Deus? A vaidade humana. A vaidade humana sempre vai atrapalhar o fluir de Deus. Deus vai se manifestar de uma maneira sobrenatural em um ambiente onde nós temos Joãos dispostos a andar com Pedros, onde nós temos pessoas que não estão se importando se estão acima, abaixo, do lado, da esquerda, da direita, com relação ao irmão que está do lado. Em outras palavras, eu estou aqui para servir você, eu estou aqui para andar junto com você. Nós vamos começar a desfrutar de ambiente sobrenatural no dia que os Joãos dessa igreja começarem a andar com os Pedros, com alegria no coração, com disposição no coração. Quantos estão comigo? Isso é importante. Eu vou confessar algo para você, eu vou abrir meu coração, porque eu acredito que esse é um contexto que nós como igreja local estamos vivendo. A nossa obra é recente, a nossa obra é nova, e muitos dos que aqui estão tiveram um coração de me procurar e falaram: pastor, eu sinto paz em andar contigo, reconheço o que Deus faz através da sua vida, parará, pererê. Agora, qual é o desafio? O desafio é que se eu tenho 400 pessoas, nós precisamos de cuidar das pessoas. E no dia 20 de agosto, quando nós tivermos uma reunião aqui, falando sobre a estruturação da nossa igreja, eu vou citar uma frase de Bill Hybels, de que quanto maior é uma igreja, maior também é a necessidade dela ser uma pequena igreja. Olha aqui para mim, quanto maior for a igreja, menor ela precisa ser. Por que nós temos grupos? Por que nós temos áreas? Por que nós estabelecemos algumas coisas estruturais? Porque eu não vou me iludir que eu vou conseguir no dia a dia discipular 400 pessoas ao mesmo tempo. Então vai haver necessidade de que irmãos discipulem outros irmãos. E às vezes é fácil você ter uma disposição de talvez considerar que eu posso estar sendo usado por Deus na sua vida, mas o seu teste, que veio para cá nesse início de obra, nesse contexto, é de você também reconhecer que pode ser que Deus coloque você para andar com outro irmão, e nós só vamos desfrutar do final de Atos 3 se nós vivermos o início de Atos 3. Esse é o primeiro de 10 princípios. Pedro e João
tem que andar junto. Eu acredito que o Senhor vai nos levar a uma estação onde nós não apenas iremos falar sobre estruturação, mas ao falarmos de estruturação, nós iremos promover um ambiente de unidade. Diga assim comigo: a nossa estruturação vai produzir unidade. E sabe por que isso é delicado? Porque tem ambiente que quando você fala de estruturação, o diabo quer lançar uma semente de divisão. Qual que é a semente que o diabo lança? Quando a gente fala em, vamos estruturar, você aqui, tal. Em outras palavras, nossa, parece que está dividindo. Olha aqui para mim, que a nossa estruturação possa nos unir e não nos dividir. Pedro e João têm que andar junto. O coração de João é submeter a Pedro. Esse é o primeiro princípio que eu quero te mostrar, que está aqui nesse texto. Se você quer viver uma vida sobrenatural, não importa, vamos fazer uma ação evangelística, não importa quem está à frente. Vamos fazer uma ação social, não importa quem está à frente. Porque se você só sai para evangelizar, ou para prestar uma assistência social, se você for o líder, entendi, então na realidade você quer palco, você quer microfone, você quer proeminência, você quer alguma coisa, menos fazer aquilo que você quer liderar os outros que estão querendo fazer. Está entendendo o que eu estou falando? Agora, se você quiser só Deus, então não importa quem está à frente, quem está do lado, quem está embaixo, não importa nada. Mas em segundo lugar, o segundo princípio espiritual, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, é que Pedro e João subiam ao templo para agora olha aqui, o poderoso está na preposição que aparece depois da palavra oração. Oração dá. Você sabe o que significa oração dá? Você sabe o que se dá, essa preposição aqui está nos ensinando? Será que você conseguiu ver? Olha aqui para mim. Em primeiro lugar, é claro que essa preposição vai se referir ao horário que eles vão orar. Mas o que eu quero te mostrar é que eles, olha aqui para mim, se eles tinham horário para orar, quer dizer que eles tinham uma rotina de oração. O que chama atenção aqui, de maneira espiritual, não é o horário em si. Aqui é 3 da tarde, hora nona é 3 da tarde, porque os judeus contam o horário a partir do nascer do sol. Então a primeira hora judaica é 6 da manhã, e assim sucessivamente, 6 mais 9, 3 da tarde, 15 horas. Olha aqui para mim, mas o poderoso não é o fato deles orarem 3 da tarde. Por exemplo, vamos ser francos, na nossa cultura, teríamos condição de reunir a igreja para orar 3 da tarde? Vamos falar a verdade, sim ou não? Não, mas o fato é, tem que reunir a igreja para orar. Meu amigo, seja 3 da tarde ou 3 da manhã, nós temos que ter a oração como um hábito. Nós temos que ter a oração como uma rotina. Eles subiam para orar onde? No templo. Deixa eu dizer algo para você, irmãos. É óbvio, pelo amor de Deus, que você tem que orar na sua casa. E digo algo para você, é muito importante que você tenha um hábito de se relacionar com Deus sozinho no seu quarto. Por quê? Porque foi isso que Jesus te mandou fazer, cara. Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, a porta do teu quarto, e ora em secreto. Mas um texto como esse te ensina uma coisa, que não é apenas a oração em secreto que existe na vida de um cristão, que na vida de um cristão também existe uma oração, digamos que corporativa, no sentido, uma oração coletiva, uma oração que tem todo um corpo envolvido. E aí é engraçado porque, cara, o diabo sempre vai querer te puxar para um lado, quando na realidade a vontade de Deus é que você viva uma essência e uma plenitude das duas coisas. Aí o diabo,
O diabo não quer que você ore de jeito nenhum, certo? Né? Vamos começar falando a verdade. Mas o fato é que aí você tem gente que só ora na oração do todo mundo. Quando está todo mundo orando, eu estou orando. Mas em outras palavras, meu quarto nunca me viu em secreto, entende? Tá manco, tá errado. Por outro lado, você tem aquela pessoa que fala, né? Enfim, não sei, porque só quem está vendo em secreto é Deus, que ora na casa, mas ele nunca ora com o corpo. Está errado. Você tem que fazer as duas coisas. Você tem que ser bíblico. E ser bíblico não é aplicar apenas os textos que te agradam. Ser bíblico é aplicar toda a escritura. Entende a diferença? Ou seja, precisamos edificar uma igreja que ora junto. Quer dizer que eles iam para o templo se encontrar para orar. Ou seja, essa aqui é a oração que eu faço com os meus irmãos. Essa aqui é a oração que eu faço aqui junto como igreja. Na nossa igreja, o Senhor nos deu uma direção, cara. Todo começo de mês, nós vamos nos reunir para orar. Em outras palavras, nós não vamos começar a fazer antes de estar. Olha aqui para mim. Quando Jesus chama os discípulos em Marcos, no capítulo 3, no verso 12, não precisa abrir, Jesus vira para eles e fala assim, olha, na realidade, Marcos está narrando a situação e fala, então designou 12, para estar com ele e os enviar a pregar. Ou seja, o primeiro chamado de um discípulo de Jesus não é pregar, o primeiro chamado de um discípulo de Jesus é estar com ele. Porque tudo que a palavra de Deus nos ensina, a ordem que está escrito não é uma ordem aleatória, é uma ordem didática. Então, em primeiro lugar, eu sou chamado para estar com ele. O que é isso? Oração. Mas em outras palavras também, eu não sou chamado apenas para orar, porque depois que eu oro, eu tenho que sair, eu vou pregar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Em outras palavras, começo de mês, no nosso contexto como igreja, o que a gente faz? Nós vamos orar. Por quê? Porque depois nós vamos passar o mês inteiro lá fora. Nós vamos passar o mês inteiro pregando. Nós vamos passar o mês inteiro fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Mas tem que começar com o joelho no chão. Pelo amor de Deus, não se coloque de pé se antes você não dobrou o seu joelho. Você sabe que a pior coisa para um cristão é quando ele quer se colocar de pé sem ter dobrado o seu joelho. Porque parece que você vai, mas vai faltando aquilo que você devia carregar. Olha aqui para mim, toma muito cuidado em você ir para um lugar e esquecer aquilo que você tinha que levar para o lugar. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Você tem que saber que você carrega algo, e você tem que estar equipado com aquilo que você carrega. Então o primeiro princípio, eu falei que são 10. O primeiro está ligado no fato de Pedro e João estarem juntos. Em primeiro lugar, queremos viver um ambiente sobrenatural, precisamos de retirar toda vaidade, precisamos de promover unidade, precisamos de promover submissão uns aos outros. Essa é a primeira citação, só porque está escrito que Pedro e João estavam juntos. Segundo lugar, Pedro e João estavam juntos fazendo o quê? Indo juntinho para a oração da hora nona, ou seja, porque essa oração era uma oração contínua, ela era uma oração volta e meia, estavam lá fazendo a mesma coisa, oração dá, cara, isso é muito forte, entenda, nós temos as nossas orações dá, como eu citei aqui na semana da consagração, faça parte das orações dá, oração da hora nona, é o poder do hábito. A oração para nós, irmãos, tem que ser um alimento. Você não esquece de escovar os dentes. Tem coisa na vida que você não lembra porque você nunca esquece. Olha aqui para mim. Põe isso na sua cabeça. Tem coisa que você não se lembra porque você nunca se esquece. Você não, olha aqui, quando você acorda, você não se lembra que tem que escovar os dentes, porque isso é uma coisa que você nunca vai se esquecer. Você entendeu o que eu quis dizer ou não? Oração tem que ser isso. É algo que nós necessitamos tanto quanto escovar os dentes, quanto tomar banho, quanto passar um desodorante, quanto fazer coisas que por fazermos diariamente,
para nós já misturou com a nossa vida. Terceiro princípio, a Escritura diz, Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Verso 2, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Deixa eu te contar uma coisa, olha só, eles estavam indo lá para uma oração, que sempre tinha, e aí eles encontraram um coxo, um homem que não podia andar, e que todos os dias esse homem era colocado naquela porta do templo, chamada Formosa, a fim de pedir esmola aos que entravam. Em outras palavras, o homem estava lá todo dia, porque ele precisava de uma coisa. Deixa eu dizer algo para você, em certa medida, eu vou te contar uma coisa, o ser humano, ele tem uma necessidade existencial, e a necessidade existencial que ele tem, é a necessidade não daquilo que na cabeça dele ele está buscando, mas é a necessidade daquilo que está faltando. Olha aqui para mim, o que que esse homem coxo estava buscando? O que que ele estava buscando? Mas o que ele não sabia é que aquilo que ele precisava não era aquilo que ele estava buscando. Olha aqui para mim, deixa eu te contar uma coisa, se ele ia todo dia, você quer ver que eu vou te fazer pensar agora, se ele ia todo dia, você concorda comigo, que provavelmente algum dia, ou vários dias, se não até todos, alguém dava alguma esmola? Concorda sim ou não? Cara, o cara ia todo dia, é certeza, mano, que se não fosse todo dia, direto, constantemente, alguém parava e dava alguma coisa. Olha aqui para mim, mas o fato dele ter possivelmente e provavelmente recebido muitas vezes o que na cabeça dele era o motivo dele estar ali, então por que que no outro dia ele sempre voltava? Por que que ele sempre voltava, se constantemente ele recebia o que na cabeça dele ele precisava? Porque na realidade, ele não entendia que embora ele quisesse dinheiro, e pode até ser que naturalmente falando ele precisava mesmo, mas o que faltava na vida dele não era o dinheiro. Deixa eu te contar uma coisa, tem muita gente correndo atrás do dinheiro, porque acha que o que falta na vida é o dinheiro. Aí sabe o que é incoerente? Porque mesmo que seja em quantidades talvez menores do que ele queria, mas constantemente pode acontecer que ele recebe algum dinheiro, mas é incrível, mesmo recebendo um dinheiro, parece que não supre o problema dele com dinheiro. Sabe quando a gente fala do saquetel furado? Em outras palavras, você fala que seu problema é isso, mas aí toda vez que você recebe isso, seu problema não é resolvido. Será que seu problema não é outro? Será que você não está correndo atrás da coisa errada? Porque se você recebe esmola direto, por que no outro dia você está pedindo a mesma coisa? Olha aqui para mim, todo homem precisa de descobrir o que ele precisa. Aquele coxo estava lá todo dia, porque ele ainda não tinha descobrido, ele ainda não tinha descoberto, ele não tinha ouvido uma palavra que você já ouviu aqui na igreja, também há uns 2 meses atrás, aquela palavra que eu preguei sobre a cura do cego. O que queres que eu te faça? Quem estava aqui? Depois você escuta ela de novo, porque tem muita gente querendo o que não precisa. Você sabe, se nós queremos viver um ambiente sobrenatural, nós precisamos de identificar o que verdadeiramente nós precisamos. Fala assim: Senhor, dai-me olhos espirituais. Fala assim, para enxergar o que verdadeiramente eu preciso.
Mas a quarta consideração que eu quero fazer é que vamos continuar a história. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Verso 3: vendo ele a Pedro, ele quem? O pedinte de esmola, o coxo. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Então, ou seja, naquele dia, no dia específico que está sendo narrado e escrito, nesse dia, cara, aqueles caras decidiram implorar: pelo amor de Deus, me dá uma esmola. E nesse contexto, verso 4, a palavra do Senhor diz: Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Você sabe, em quarto lugar, eu quero chamar a sua atenção para o verbo fitar. É algo que nós precisamos entender, que se nós queremos viver um ambiente sobrenatural, nós temos que ter a disposição que Pedro e João tiveram. Sabe de quê? De parar e olhar no olho. Porque, em outras palavras, nós estamos vivendo a nossa vida, nós estamos vivendo o nosso evangelho, nós estamos vivendo o nosso propósito, nós estamos vivendo o que não é, mas que alguns chamam de a nossa religião. Nós estamos vivendo a nossa vidinha, nós estamos vivendo o nosso umbiguinho. Mas toda vez que Deus quer se manifestar de uma maneira sobrenatural, Ele vai querer que você deixe de olhar para o seu umbigo. Toda vez que Deus quer se manifestar de uma maneira extraordinária, Ele vai querer mudar o protocolo. E aí, para isso você precisa de ter sensibilidade. Em outras palavras, olha aqui para mim, cara, eu estava andando, porque eu ia entrar para a oração da hora nona, até que o Senhor colocou diante de mim uma oportunidade, e eu preciso de perceber a oportunidade. Eu preciso de ler a circunstância. Você sabe, Philip Yancey, no seu livro Jesus que eu nunca conheci, ele diz algo muito profundo, que Jesus era um homem que ele não tinha uma agenda muito bem definida. Esse é um livro que mexeu muito comigo, porque, em outras palavras, conforme Jesus vivia a vida, necessidades iam surgindo. Marcos capítulo 2, Jesus está no meio de uma multidão, até que ele sente um toque, fala: opa, alguém me tocou. E na hora os discípulos perplexos começam a falar: mestre, em primeiro lugar, se nós estamos no meio de uma multidão, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é vazar dessa multidão, porque o trem está apertado. E no meio desse aperto todo, você está falando que alguém te tocou? Você está de brincadeira? É óbvio que alguém te tocou. Não só te tocou, como me tocou e nos tocou. Mas Jesus falou: filho, tu não está entendendo nada, porque eu senti, eu percebi que de mim saiu poder. Em outras palavras, parou, tem algo acontecendo. E aí, se tem algo acontecendo, você tem que aprender a parar. Às vezes você está entrando para a oração e tem algo acontecendo, cara. Às vezes você está entrando para algo que é rotineiro. Olha aqui para mim, pelo amor de Deus, que eu preciso de te falar uma coisa, pelo amor de Deus, agora, para você não bagunçar uma coisa que eu estou te ensinando. Por favor, Jesus só vai te tirar da sua rotina se você tiver uma rotina. Olha aqui para mim. Você tem um hábito de orar todo dia. E aí, porque você tem o hábito de orar todo dia, é que algum dia que aparentemente era um dia normal, ele vai fazer algo anormal. Então, porque você escuta eu falando que Jesus não tinha uma agenda muito bem estabelecida, e às vezes você quer perambular sem saber para onde ir. E aí, aquela frase que quem anda comigo vai levar para o resto da vida: não ouça aquilo que eu não falei. Jesus, ele tinha a percepção do timing. Por isso que quando Marta e Maria ficaram loucas querendo chamar Jesus, porque Lázaro estava doente, no meio do caminho acontece uma história inteira.
como essa mesmo que eu mencionei, da cura da mulher hemorrágica, como outras coisas que, se você ler na Bíblia, você sabe. A prova é tanta que Jesus ainda demorou 2 dias no lugar onde ele estava, até sair para ir lá orar por Lázaro. Aí quando ele chega lá, Lázaro não estava nem doente mais, já tinha morrido, e quando ele chega, ele ainda tem que ouvir. Eu fico pensando a paciência de Jesus, ouvindo asneira. Jesus culpado pela morte do meu irmão, que se tu tivesse aqui, cala a boca, Marta, vai ver se eu estou na esquina, até hoje você não sabe quem eu sou a ressurreição e a vida. Volta para onde eu estou te mostrando, olha aqui para mim. Jesus, ele tinha um alvo de ir até Lázaro, e ele foi, sim ou não? Foi, mas ele tem percepção e leitura, de que no meio da caminhada, no meio do caminho, daquilo que ele está fazendo, daquilo que ele tem que fazer, coisas acontecem. Então olha aqui para mim, eu pregar para você que coisas acontecem e te tira, não quer dizer que você não tem que ter rotina, são duas coisas diferentes. Está claro isso ou não? Em outras palavras, se todo mês nós começarmos o mês orando, jejuando, fazendo vigília, é algo rotineiro, aí sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a bagunçar a vigília, como bagunçou pela última vez. Última vez eu cheguei aqui eu estava viajando, eu tinha escalado todo mundo, porque eu não sabia se eu ia voltar no sábado ou na sexta. Quando eu cheguei na vigília, o Túlio até virou para mim e falou: uai, você aqui? Eu falei: que te espanta? Essa é a minha igreja. Estou brincando, porque ele achou que eu estava viajando. Mas eu falei: não, cheguei mais cedo e quis vir. Aí eu até falei: olha que dia maravilhoso, está todo mundo escalado, hoje eu não tenho que fazer nada. Quer dizer que hoje eu vou chapar Ramanaias. Aí no meio disso, quando a chapação estava começando a ficar gostoso, Deus falou: você vai orar. Você sabe, eu comecei a orar por uma pessoa 9 da noite, terminei de orar por ela 1:30 da manhã, porque Deus quis mudar, e está tudo bem, e é por isso nós estamos aqui. Mas olha aqui para mim, quando Deus começar a colocar essa circunstância sobrenatural diante de você, você tem que enxergar, mas você não apenas enxerga, como você tem que dar atenção. Sabe o que significa fitando? Significa que ele olhou no olho. Em outras palavras, ele não tratou com aquele coxo de qualquer maneira, ele parou, ele deu atenção, e ele fitou os olhos, e ele olhou no olho. Nós precisamos de aprender a olhar nos olhos da circunstância que está nos gritando. Ei, no meio da caminhada, perceba o movimento do mundo espiritual. Você está entrando para a oração da hora nona, perceba que esse dia não é como qualquer dia. Se nós quisermos desfrutar de um ambiente sobrenatural, nós precisamos de não ignorar as necessidades das pessoas que estão ao nosso derredor, porque cada necessidade de alguém é uma oportunidade para você ser usado por ele. Pedro e João olharam para ele, fitaram os olhos nele, falaram com ele, conversaram com ele. Em outras palavras: cara, você precisa e eu tenho. Daqui a pouco eu vou te mostrar que na realidade ele não tinha o que o outro estava achando que precisava, né? Enfim, mas tem algo que eu tenho, e o que eu tenho, daqui a pouco eu te conto o que eu faço, mas você já sabe. Ei, quero profetizar que o Senhor vai te dar discernimento espiritual, o Senhor vai te dar capacidade de ler ambiente. Primeira consideração: Pedro e João, temos que ser um povo unido, que anda junto, não importa quem é líder, quem é isso, quem é aquilo, Pedro e João tem que andar junto. Mover começa a unidade. Segunda consideração: oração da hora nona. Nós somos um povo que não negligenciamos a oração, nós não negligenciamos a responsabilidade da oração, nós não negligenciamos o entendimento de que oração é algo diário, de que oração é algo rotineiro, de oração não é apenas também a nossa no nosso quarto, mas também a nossa junto com o nosso povo, com os nossos irmãos, com a igreja. Terceira consideração: todo homem precisa de Deus. Aquele cara estava lá todo dia, achando que estava precisando de alguma coisa, mas se ele estava todo dia é porque ele, no caso dele, ainda não tinha recebido aquilo que ele precisava. Ele precisava de Deus.
É entender o que a gente precisa. Quarta consideração, fitando. Ou seja, eu tenho que parar para perceber o que está acontecendo. Eu tenho que ter discernimento espiritual. Eu tenho que ter leitura de campo, leitura de ambiente, se eu quiser ser usado por Deus. Agora, a quinta consideração que eu quero te fazer. Isso não quer dizer que eu vou demorar o dobro do tempo. Porque se é 10, eu estou na quinta. Ai, papai, só foi a metade. Misericórdia, pai. Mas todo pastor tem a mania de enrolar nos primeiros tópicos e acelerar nos últimos. Aleluia. É um dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra do Senhor continua dizendo. Estou no verso 4. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Olha só, ele os olhava atentamente. Quem olhava atentamente? O mendigo, o coxo. Porque, em outras palavras, ele implorou esmola. Aí o cara para e olha para ele. Não, eu fico pensando que ele falou: pronto, esse homem vai me dar R$1.000 aqui. Ninguém nunca me deu a atenção que esse homem está me dando. Então, em outras palavras, ele os olhava atentamente. Ei, o coração do coxo aqui começou a bater mais forte. O coração do coxo aqui começou a acelerar. Falou: meu Deus, e agora? Eu vou receber a esmola que eu nunca recebi na vida. Olha a atenção que esse homem está me dando. E esperando receber alguma coisa. Agora, eu não sou bobo, tu não é bobo. O que ele estava esperando receber? O dinheiro, filhão. Estava esperando receber o dinheiro. Aí acontece algo, que é a consideração que eu quero te fazer. Verso 6. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata, nem ouro. Uai, então quer dizer que, naturalmente falando, eu não tenho o que a pessoa quer que eu tenha. E aí a consideração que eu tenho para te fazer é que você, em um processo de uma circunstância espiritual, não pode se abater com a sua condição momentânea. Porque, em outras palavras, o que o diabo poderia ter falado na mente de Pedro e de João? Cara, você não tem o assunto da conversa, que é a esmola. Então, tem muita gente que deixa de ser usado por Deus porque acha que não tem o que o cara está precisando. Nossa, cara, eu até queria ajudar o cara, mas, cara, eu não tenho o que o cara está querendo. E aí, às vezes, você deixa de ser usado por Deus quando você fita, quando você foca naquilo que você não tem. Quando, na realidade, isso vai entrar no próximo princípio, no sexto, que depois dele falar: eu não tenho o que você está me pedindo, eu não tenho o assunto da conversa, mas olha aqui para mim, mas tem outra coisa que eu tenho. Então, não permita que a sua circunstância momentânea ou temporária te impeça de ser usado por Deus. Porque você tem que lembrar que mesmo em uma adversidade, talvez para Pedro e João seria uma adversidade, o cara não ter esmola, que era o que o cara estava pedindo, mas eles não desistiram da conversa, porque eles não tinham assunto da conversa, mas eles sabiam: tem uma coisa que a gente tem. Olha aqui para mim. Para de tirar os seus olhos daquilo que você não tem e começa a colocar os seus olhos naquilo que você tem. Se você não tem o tema do assunto, não acaba a conversa. Essa é a quinta recomendação, quinto princípio. Mas o sexto princípio é o que eu tenho. Quando eu falei da época de sublinhar e rabiscar, é como se você podia sublinhar e rabiscar. Em primeiro lugar, Pedro e João. Segundo lugar, oração da hora nona. Terceiro lugar, diariamente. Quarto lugar, fitando os olhos. E quinto lugar, não possuo. Mas em sexto lugar, o que eu tenho. Se nós desejamos viver um ambiente sobrenatural, nós precisamos de ver irmãos com revelação daquilo que eles carregam. Você tem que saber aquilo que você carrega.
Crente precisa saber o poder que possui. Crente precisa saber a arma que tem na cintura. É por isso que o apóstolo Paulo, sempre na sua carta, antes de falar o que você tem que fazer, ele sempre afirmou quem você é. Ele sempre afirmou o que você tem, quem você é e o que você tem, para depois você fazer o que você tem que fazer. Porque se você não sabe quem você é e você não sabe o que você tem, você não vai conseguir fazer o que você tem que fazer. Que o Senhor te abra os olhos para ver aquilo que você tem, para ver quem você é. Que o Senhor nos dê uma santa revelação da nossa identidade. Tem muita gente que está procurando só a revelação do chamado, quando na realidade talvez em primeiro lugar você tem que buscar a revelação da identidade, porque senão você não vai viver o chamado. Você tem que saber o que tem, o que eu tenho. Hoje eu tenho uma pergunta para te fazer, na presença de Deus, irmão, o que você tem? Você precisa de saber responder a pergunta do que você tem, porque quando você sabe o que você tem, você se posiciona. Eu posso ir para essa batalha, por quê? Porque eu tenho o que eu preciso para essa batalha. Cara, Davi falou, olha, eu não vou aceitar essa armadura aqui, porque eu não tenho conhecimento técnico para usá-la, eu não tenho familiaridade, costume para usar isso, mas tem uma coisa que eu tenho, cara. Ei, talvez a armadura de Saul é aquilo que está todo mundo querendo fazer com você, colocar uma roupa em você, colocar um estigma em você, que você deveria batalhar assim, ou você deveria batalhar assado. Você tem que batalhar com aquilo que Deus te deu. Você não tem que batalhar com aquilo que os outros batalham, você tem que batalhar com a arma que Deus deu para você, cara. Mas a gente tem que tomar cuidado, é o tempo inteiro alguém querendo colocar a armadura de Saul em nós. Não vai para uma batalha com uma armadura que não é sua. Mas em outras palavras, cara, o que eu tenho parece pouco aos olhos dos homens, mas no espírito, isso já foi suficiente para matar o leão e para matar um urso. Uai, espera aqui. Então parece que naturalmente falando, aquilo que para os outros não significa nada, nas mãos de Deus faz muito. Que loucura, cara. Que loucura. O que são as suas 5 pedrinhas? Qual é a sua funda? O que é que Deus já tem feito com você? Começa daí, cara. Toma cuidado você sabe, nós estamos começando. Vou te contar uma coisa. Nós estamos começando. Sabe uma coisa que a gente não pode cair no espírito? Não estou falando de nós nos espelharmos, de nós nos inspirarmos, de termos como referência. É claro que nós temos que ter referência, temos que ter inspiração, é óbvio. Mas sabe o que nós não podemos ser? Outra pessoa ou outra igreja. Estamos começando, cara, igreja tal faz isso, vamos fazer isso, porque, olha, eu posso, por inspiração, receber uma direção de Deus para fazer a mesma coisa, mas eu não posso fazer a mesma coisa se eu não tiver recebido a inspiração de Deus. Você entendeu o que eu estou falando ou não? Para a igreja Emaús, Deus vai dar uma identidade específica, Deus vai dar uma arma específica, e por isso que eu preciso de um povo, de joelho no chão. Sabe por quê? Porque nós precisamos de ouvir. Nós podemos abrir os nossos olhos para perceber como Deus está se movendo em outros lugares, sim, mas depois tem que ter aquela audição. Senhor, com nós é assim? Então beleza, glória a Deus. Aí a gente procurou, então me ensina. Já que você usa essa arma e Deus falou que eu tenho que usar ela, então eu estou aqui com a disposição de ser ensinado por você, que tem experiência na utilização desse material. Precisamos de entender qual é a nossa arma, o que é aquilo que eu e você carregamos. Olha aqui para mim, Pedro e João sabiam o que eles tinham. Se levantar nessa geração, homens e mulheres que sabem, como Pedro e João sabiam o que tem. Espera aqui, cara, você tá me falando sobre um assunto, desse assunto eu não manjo, mas tem outro assunto que eu domino. Fica em pé, deixa eu te contar. Que tenhamos essa postura, o que eu tenho. Agora, sabe o que é interessante? O time de adoração pode subir para mostrar o milagre de falar a metade do esboço.
em 2 minutos. Estou brincando, a metade do esboço não, porque o esboço nem é grande hoje, são só tópicos. É que olha que poderoso. Verso 6, Pedro porém lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Cristo Nazareno, faça o quê? Diga comigo, anda. Olha aqui para mim. Se você já leu o ambiente, se você já identificou o que você tem, se você sabe o que você tem que fazer, então, ei, abra a boca e ordena. Abra a boca e declara. Isso é poderoso, porque Pedro e João então fizeram o que tinha que fazer. Ei, dinheiro eu não tenho, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho é isso, e o que eu tenho é o que você precisa, embora você não saiba, eu estou aqui para te contar. Então vem cá, em nome de Jesus, anda. Porque em outras palavras, você não tem a capacidade de entender que você não precisa de dinheiro, você precisa de mobilidade. Porque você concorda comigo que se o cara tem mobilidade, ele pode trabalhar, sim ou não? E é isso. As pessoas sem Deus, elas não enxergam a real necessidade delas. E eu até te conto também, até você aqui que possui o Espírito Santo, pode ser que muitas vezes você fica preso àquilo que não é a raiz do seu problema. Mas o fato é que se Deus está te usando, então também seja ousado. Fala assim comigo: todas as pessoas que são usadas também precisam ser ousadas. Ser usado passa por ser ousado. Você não vai ver quem não é ousado ser usado. Você não vai ser, cara. Você não vai ver, perdão. Então olha, eu quero te fazer um pedido, cara. Sai daqui hoje, faça loucuras. E eu vou te contar uma coisa: a ousadia espiritual e a burrice natural andam muito pertinho. Então você toma muito cuidado. É porque tem coisa que é loucura, né? Ó, vou cuspir aqui, você vai lavar seu olho com o meu cuspe, e você vai enxergar. Em outras palavras, meu amigo, se der certo, rarará. E se não der, o povo vai rir. Você entendendo? Anda muito perto, cara. Mas o Senhor vai levantar uma geração de homens e mulheres ousadas. É por isso que você tem que orar, porque você não vai inventar moda. Sabe quem que é o ousado? É aquele que faz aquilo que ouviu que tem que fazer. Que o Espírito Santo enche o seu coração, que o Espírito Santo te dê essa postura, em nome de Jesus. E aí sabe o que é poderoso? Depois da declaração, depois da postura de ordenar, e eu quero te contar uma coisa: se você sabe que você é autoridade, ei, se o Senhor te estabeleceu como autoridade, porque a palavra do Senhor diz que você está revestido de autoridade. O Senhor virou para você e falou, lá em Marcos capítulo 16, você tem autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, expulsar demônios, curar enfermos. Então Jesus falou que você tem autoridade, e você precisa entender que quem tem autoridade não pede, quem tem autoridade manda. Quem tem autoridade não pede, quem tem autoridade ordena. Começa a ordenar, começa a mandar, começa a se impor como autoridade, como aquilo que você é. A coisa mais ridícula do mundo é alguém que não é, querendo se portar como se fosse. Mas a coisa mais covarde do mundo é alguém que é e não se porta com aquilo que possui. Eu vou repetir para isso entrar na sua cabeça. É ridículo quem não é tentando ser, mas é podre quem é e não se posiciona ou vive de acordo com aquilo que é. Tem uma história que eu brinco, e é sério, porque ela tem um tom cômico, mas ela é pesada e forte. Meu avô já falecido, ele era juiz federal, e ele certa vez foi mandado para uma cidade, e na época ia ter uma eleição, e nessa eleição, e ele como juiz ali do tribunal, ele num processo eleitoral, ele percebeu que naquela cidade alguns mortos votavam. Era interior, e aí tinha um povo que mandava naquela cidade por anos, ninguém sabia porquê, toda vez eles ganhavam, você acredita?
Aí foi, né, assim, e percebeu, entendi porque que eles ganham toda vez. Tem maracutaia aqui. Aí um monte de gente estava morto, voltava, aparecia o voto dos mortos. E ele era o juiz e viu, ele viu antes da eleição. Aí começou a chegar algumas cartinhas. Toca nisso para você ver o que vai acontecer com você. Desenrola essa maracutaia para você ser enrolado em um caixão. Começou a chegar ameaça de morte para ele, porque eles ficaram sabendo que ele havia descoberto a maracutaia. Aí ele é cheio de irmãos, e ele tinha uns irmãos médicos. Os irmãos médicos viraram para ele e falaram assim: eu vou te dar uma receita para você se ausentar da cidade no dia da eleição. Em outras palavras, porque nós estamos temendo pela sua vida, nós não queremos que você morra. Então eu vou aqui, né? Eu falei receita, mas é atestado. Pelo amor de Deus, receita. Vou te dar um atestado e você pode fugir da cidade. Você vai ter um atestado, o negócio vai parecer que você está doente, aquela coisa. Aí minha avó casada com ele está lá ouvindo os irmãos dele falando nessa história de atestado. Só que minha avó tinha casado com ele porque minha avó admirava o homem que ele era. Aí falou: pera aqui, eu sou esposa dele porque ele é homem. Foi isso que mexeu comigo. Eu falei: rapaz, eu quero ele, né? Que mulher gosta de homem. Aí ela começou a falar: esse trem está errado. E aí nisso, ela virou para ele e falou assim: você vai virar para os seus irmãos e você vai falar que você não vai aceitar atestado coisa nenhuma, que você vai ficar na cidade e você vai fazer o seu trabalho, porque você é o juiz federal dessa cidade. Ele era o único juiz federal da cidade. Falou assim: no dia lá, sei lá, né, da apuração dos votos, enfim, que você precisar de entrar no tribunal, se você quiser, eu entro segurando a sua mão e nós vamos junto. E aí ela, enfim, deu toda essa sentença que uma boa esposa sabe dar, né? Mas no final ela só falou uma frase para ele, que depois interferiu na atitude. Falou: olha, que eu quero te contar uma coisa. Eu prefiro ser viúva de um homem do que ser esposa de um covarde. Márcia Felipe Tocantins. Eu prefiro ser viúva de um homem do que ser esposa de um covarde. Meu avô, como um bom marido, falou: sim, senhora. Olha aqui para mim. Que nós nos levantemos na autoridade que nos foi dada. Aí eu te pergunto: e aí, mataram ele? O que você acha? Sabe por quê? Porque até o cara que está lá blefando, até o cara que está lá ameaçando, na hora do vamos ver, ele tem medo de homem. Você entendeu? O cara que está ameaçando, rapaz, quando vê que o cara do outro lado é homem, fala: na hora do vamos ver, eu não vou mexer com esse não. Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui para mim. As circunstâncias vão ficar blefando contra você. Os céus estão falando: levanta, rapaz, levanta, mulher, se posiciona na autoridade que você tem, faça aquilo que você nasceu para fazer, faça aquilo que a Bíblia te manda fazer. Aí eu te conto algo, e essa aqui é a nossa antepenúltima. Fui fazer a conta aqui, cara, é a última, não é penúltima, não é antepenúltima, não, misericórdia. Sabe o que ele fez? Ele, olha só, volta para o texto. Ele disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Verso 7: e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e os tornozelos se firmaram. Olha aqui para mim. Tomando-o, ou seja, eu acho que tem gente que não entendeu o português da coisa aqui. Estou precisando de aula de português se você não entendeu isso. Foi Pedro e João quem
tomou o cara e levantou. Olha que loucura. O cara virou para ele e falou assim: anda. Moço, não deu nem tempo do cara tentar levantar. Você sabe aqueles homens de Deus usados loucos, que mandam o cara levantar da cadeira de roda? Eu já vi pessoas levantando da cadeira de roda, porque tinha um cara ousado aqui, vem. A coisa é do espírito quando o cara levanta, né? Porque lembra que eu te falei que aí muita coisa vai andar do lado da outra. Ou seja, cara, nós temos que ter uma ousadia também de fazer aquilo que nós estamos falando. Sabe por quê? Falar, até papagaio fala, meu amigo. Falar, todo mundo fala. Eu quero você fazer. E eu vou te contar uma coisa. Quando nós estávamos estudando o livro de Atos com a igreja, antes da nossa igreja nem existir como igreja, irmãos, um dia eu estava em Atos 3 e eu estava pregando algo semelhante a isso. O Espírito Santo nos deu uma palavra. Deus quer curar uma mulher aqui de esterilidade. E quando eu estava falando isso, eu virei e falei assim: eu sinto no Espírito uma palavra que é para alguém, não sei para quem, mas Deus manda te dizer: compra o berço essa semana. Olha que loucura, cara. Deus mandou dizer. E eu falei: escuta o que eu estou te falando. Se você quer ver o milagre, compra o berço essa semana. Mas é para comprar. Pois eu vou te contar uma coisa. Deus curou aquela mulher de esterilidade naquele dia do culto. E aí eu vou te contar, olha a loucura. A minha esposa tinha olhado para uma irmã no meio do culto, e Deus tinha falado para a Érica: vai lá e fala para aquela mulher, minha esposa sabia nada da vida dela, que ainda esse ano ela vai engravidar. Olha que loucura, no mesmo dia. Deus queria falar com aquela mulher, gente, de tudo quanto é jeito. Pois aí, a Érica foi lá e falou para ela: Deus manda te dizer, você vai engravidar. Mas você sabia, falo porque minha esposa contou isso, que ela não teve coragem de falar que era naquele ano. Sabe por quê? Porque o ano estava acabando, era novembro ou dezembro. Como é que eu falo esse ano? Que loucura, né? O Senhor, assim, não é menos, né? Já vou falar que um milagre vai acontecer. Agora nós estamos em dezembro, você fala que é nesse ano, dezembro, nesse ano que vai entrar, né? Sabe o que aconteceu? Ela não falou a parte do nesse ano. Quando a gente estava na nossa festa, que a gente tinha feito uma festa com a galera, não sei quem é dessa época, dia 31 de dezembro, no nosso Réveillon, teve culto e depois teve festa. Aí eu não me lembro, perdão, se era no culto ou na festa. A moça virou para minha esposa e falou assim: dia 31 de dezembro, você lembra que você colocou a mão na minha cabeça, que o pastor mandou comprar berço? Nananana. Dia 31 de dezembro, ela virou para ele e falou assim: tô grávida. Aí a Érica conta que o Espírito Santo virou para ela e falou assim: toma. Nós vamos orar, nós vamos falar, mas nós vamos pegar na mão do povo, vamos jogar eles para cima. Quem quer jogar o povo para cima, fique em pé onde você está. E aí sabe o que acontece? Igreja, a palavra do Senhor diz assim: que imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Porque sempre que você se mover de acordo com aquilo que a palavra de Deus te manda mover, quero te contar uma coisa, meu amigo: milagre sempre vai acontecer. Deus quer curar, meu amigo. Deus quer curar. E aí sabe o que é poderoso? E de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando. Ei, aquele cara que era coxo, ele mesmo entrou depois para a reunião saltando. Ele mesmo. O cara que era coxo, você tem noção, rebuliço que não virou lá dentro, mano. Mano, era um cara que ficava na porta todo dia. Mas olha aqui para mim, fizeram o quê? Louvaram a Deus. Porque o antepenúltimo princípio é: você sempre louva a Deus. Você sempre louva a Deus. Cara, nós temos que hoje erguer as nossas mãos e começar a louvar a Deus. Toda vez que o Senhor Jesus fizer, você tem que louvar a Deus. Você tem que louvar a Deus. Quantos querem louvar a Deus? Aí eu vou te contar uma coisa. Quando você vê o contexto do texto, a continuidade, viu? Verso 9:
todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser Ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Agora verso 11: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou, por que fitais os olhos em nós, homens, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Deixa eu contar uma coisa. As pessoas ficaram tão maravilhadas que elas começaram a fitar os olhos em Pedro e João. É o pregador internacional. É o pregador que fala e o povo é curado. É o pregador. Pedro falou assim: ei, o que você está olhando para mim? O que eu tenho a ver com isso, cara? Olha aqui para mim. Nós precisamos de aprender uma coisa, cara. No final, a glória é somente de Deus. Que se levantem Pedros e Joãos aqui, homens que não vão aceitar ficar com a glória. Aquilo que Deus fizer através da sua vida, glória a Deus. E pouco importa. Pouco importa. Pouco importa tamanho. Pouco importa isso, pouco importa aquilo. A glória de Deus. Estamos aqui para louvar a Deus. Isso aqui é nada do homem, tudo de Deus. Depois no final, sabe o que aconteceu? O capítulo vai continuar. Pedro e João vai falar assim: vocês querem saber o que aconteceu? Senta aí onde você está que eu vou te contar. Pedro e João, e especificamente, Pedro começa a pregar o evangelho. E aqui em Atos capítulo 3 diz que naquele dia, naquela tarde, muitos foram salvos. Sabe por quê? O fim de toda expressão sobrenatural é glorificar a Cristo e salvar perdidos. Porque no final, cara, é sobre a pregação do evangelho. É sobre a pregação do evangelho. Você sabe, eu quero primeiro fazer uma oração por você que está aqui, abençoando você a se posicionar como Pedro e João. Mas depois, caso você deseje receber uma oração por cura, nós vamos orar para que vidas sejam curadas aqui nessa noite. Caso você esteja precisando de um milagre, nós vamos orar para que o Espírito Santo derrame algo sobrenatural sobre a sua vida nessa noite. E no fim, se você também está aqui, talvez você está nos visitando, e você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, nessa hora que eu chamar aqueles que querem uma oração por milagres, eu quero que você venha. Porque o maior milagre de todos não é a cura, o maior milagre de todos é a salvação. O maior milagre de todos é aquele que estava morto e vai ressuscitar. Oh, meu irmão, coloca a primeira mão na posição de quem recebe, que eu quero orar primeiro para todos. Espírito Santo, nessa noite, a minha oração é que o Senhor levante uma geração de Pedros e Joãos. É que o Senhor de fato realize algo na vida dos meus irmãos, no interior dos meus irmãos, que eles possam ter as disposições necessárias, mas que eles possam ter revelação da identidade, revelação da autoridade, que você possa ter revelação daquilo que você carrega, que você possa ter revelação daquilo que o Senhor está colocando nas suas mãos, mas que você também possa abrir a sua boca em autoridade, que você possa comandar em autoridade, mas que as suas ações sejam correspondidas às suas orações. Ei, olha aqui para mim um segundo. Você vai embora com essa frase: o problema não é só não orar. Diga comigo: o problema não é só não orar. Olha aqui para mim. Também é um problema muito grande quando você ora, mas não age de acordo com aquilo que você orou. Não orar é um problema, mas não é o único problema. Ou seja, se você falou, levanta e anda, você tem que pegar na mão e puxar. Fala assim: Senhor, me ajude a orar e me ajude a agir de acordo com a minha oração. Olha aqui para mim, o que é oração? É orar,
mais ação. Orar mais ação, oração. Queria que os irmãos que querem orar se posicionem aqui na frente. Se você deseja receber oração por cura, por algum milagre, chega para cá, está todo mundo no mesmo canto. Se você deseja receber oração por cura, oração por milagre, alguma necessidade que você tenha, eu quero que você venha aqui à frente. Nós estamos aqui para orar por você. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer nessa noite ser salvo, se você acredita que apenas Cristo Jesus tem o poder para te salvar, vem aqui à frente. Aos demais, nós estamos encerrados. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua semana, e eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas em nós e através de nós.